O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Sanatsujata Parva. Capítulo 41. Evocam o Rishi Sanatsujata. Dhritarashtra disse: se há alguma coisa ainda não dita por ti, ó Vidura, dize-a então, porque eu estou disposto a te escutar. O discurso é, de fato, encantador. Vidura disse: ó Dhritarashtra, ó tu da linhagem Bharata, aquele Rishi antigo e imortal Sanatsujata que, levando uma vida de celibato perpétuo disse que não há morte, aquele mais notável de todos os homens inteligentes, esclarecerá para ti todas as dúvidas em tua mente, expressas e não expressas. Dhritarashtra disse: tu não sabes o que aquele Rishi imortal me dirá. Ó Vidura, dize se, de fato, tu tens esse grau de sabedoria. Vidura disse: eu nasci na classe Sudra e, portanto, não ouso dizer mais do que o que eu já disse. A compreensão, no entanto, daquele Rishi que leva uma vida de celibato, é considerada por mim como infinita. Ele que é um Brahmane por nascimento, por discursar até sobre os mistérios mais profundos, nunca atrairá sobre si a censura dos deuses. É somente por isso que eu não te falo sobre o assunto. Dhritarashtra disse: dize-me, ó Vidura, como com este meu corpo eu posso me encontrar com aquele antigo e imortal? Vaisampayana disse. Então Vidura começou a pensar naquele Rishi de votos rígidos. E sabendo que ele estava sendo lembrado, o Rishi, ó Bharata, mostrou-se lá. Vidura então o recebeu com os ritos prescritos pela lei. E quando, tendo descansado um pouco, o Rishi estava sentado à vontade, Vidura se dirigiu a ele, dizendo: ó ilustre, há uma dúvida na mente de Dhritarashtra que não pode ser elucidada por mim. Cabe a ti, portanto, esclarecê-la, para que ouvindo o teu discurso este chefe de homens possa passar sobre todas essas tristezas, e para que lucre e perda, o que é agradável e o que é desagradável, decrepitude e morte, medo e inveja, fome e sede, orgulho e prosperidade, antipatia, torpor, luxúria e ira, e diminuição e aumento possam todos ser tolerados por ele. Capítulo 42. Dhritarashtra questiona o Rishi sobre virtude e vício. Vaisampayana disse. Então o rei ilustre e sábio Dhritarashtra, tendo aplaudido as palavras faladas por Vidura, questionou Sanatsujata em segredo, desejoso de obter o maior de todos os conhecimentos. E o rei questionou o Rishi dizendo: ó Sanatsujata, eu sei que tu tens a opinião de que não há morte. Além disso, é dito que os deuses e os asuras praticam austeridades ascéticas para evitar a morte. Dessas duas opiniões, então, qual é verdadeira? Sanatsujata disse: alguns dizem que a morte pode ser evitada por ações específicas, a opinião de outros é de que não há morte. Tu me perguntaste qual dessas é verdadeira. Ouve-me, ó rei, enquanto eu te falo sobre isso, para que as tuas dúvidas possam ser removidas. Saibas, ó Kshatriya, que ambas são verdadeiras. Os eruditos são de opinião que a morte resulta da ignorância. Eu digo que ignorância é morte, e assim a ausência de ignorância, conhecimento, é imortalidade. Foi por ignorância que os asuras se tornaram sujeitos à derrota e à morte, e é pela ausência de ignorância que os deuses alcançaram a natureza de Brahman. A morte não devora as criaturas como um tigre, a sua própria forma não pode ser averiguada. Além disso, alguns imaginam que Yama é a morte. Isso, no entanto, é devido à fraqueza da mente. A busca de Brahman ou autoconhecimento é imortalidade. Aquele imaginário Deus, Yama, mantém seu domínio na região dos Pitris, sendo a fonte de felicidade para os virtuosos e de dor para os pecaminosos. É por ordem dele que a morte na forma de ira, ignorância e cobiça ocorre entre os homens. Dominados pelo orgulho, os homens sempre andam no caminho iníquo. Ninguém entre eles consegue alcançar sua natureza real. Com sua compreensão nublada, e eles mesmos dominados por paixões, eles abandonam seus corpos e repetidamente caem no inferno. Eles são sempre seguidos por seus sentidos. É por isso que a ignorância recebe o nome de morte.
Aqueles homens que desejam os frutos da ação, quando chega o tempo de desfrutar daqueles frutos, vão para o céu, abandonando seus corpos. Por isso eles não podem evitar a morte. Criaturas incorporadas, por incapacidade de alcançar o conhecimento de Brahman e por sua conexão com prazeres terrestres, são obrigadas a permanecer em um ciclo de renascimentos, para alto e para baixo e em círculos. A tendência natural do homem em direção a buscas que são irreais é a única causa de os sentidos serem levados ao erro. A alma que é constantemente afetada pela busca de objetos que são irreais, se lembrando somente daquilo com o qual ela está sempre ocupada, adora somente prazeres mundanos que a circundam. O desejo de prazeres primeiro mata os homens. Luxúria e ira logo seguem atrás dele. Esses três, isto é, o desejo de prazeres, luxúria e cólera, levam os homens tolos à morte. Aqueles, no entanto, que conquistaram suas almas conseguem, por meio de autodomínio, escapar da morte. Aquele que conquistou sua alma sem se permitir ser excitado por seu desejo ambicioso os conquista, considerando-os como de nenhum valor, pela ajuda do autoconhecimento. A ignorância, assumindo a forma de Yama, não pode devorar aquele homem erudito que controlou os seus desejos dessa maneira. Aquele homem que segue seus desejos é destruído junto com seus desejos. Aquele, no entanto, que pode renunciar ao desejo, pode sem dúvida afastar todas as espécies de dor. Desejo é, de fato, ignorância e escuridão e inferno em relação a todas as criaturas, pois dominadas por ele elas perdem a razão. Como pessoas embriagadas ao andarem por uma rua cambaleiam em direção a sulcos e buracos, assim homens sob a influência do desejo, enganados por alegrias ilusórias, correm em direção à destruição. O que a morte pode fazer para uma pessoa cuja alma não foi confundida ou enganada pelo desejo? Para ele, a morte não tem terrores, como um tigre feito de palha. Portanto, ó Kshatriya, se a existência do desejo, que é ignorância, deve ser destruída, nenhum desejo, nem mesmo o menor, deve ser pensado ou buscado. Essa alma, que está no teu corpo, está associada com ira e cobiça e cheia de ignorância, que é a morte. Sabendo que a morte surge dessa maneira, aquele que confia no conhecimento não nutre medo da morte. De fato, como o corpo é destruído quando trazido sob a influência da morte, assim a própria morte é destruída quando ela cai sob a influência do conhecimento. Dhritarashtra disse: os Vedas declaram a capacidade de emancipar, libertar da obrigação do renascimento e karma, daquelas regiões altamente sagradas e eternas, que são citadas como obteníveis pelas classes regeneradas por meio de orações e sacrifícios. Sabendo disso, porque uma pessoa erudita não deveria recorrer a ações religiosas? Sanat Sujata disse: de fato, aquele que não tem conhecimento vai para lá pelo caminho indicado por ti, e os Vedas também declaram que lá, naquelas regiões, existem ambas, felicidade e emancipação. Mas aquele que considera o corpo material como eu, se ele consegue renunciar ao desejo, imediatamente alcança a emancipação. Se, no entanto, alguém procura a emancipação sem renunciar ao desejo, ele tem que proceder pela rota da ação prescrita, tomando cuidado para destruir as chances de refazer as rotas pelas quais ele já passou. Dhritarashtra disse: o que é que incita aquele não nascido e antigo? Se, além disso, é ele que é todo esse universo por consequência dele ter entrado em tudo, sem desejo como ele é, qual pode ser sua ação, ou sua felicidade? Ó sábio erudito, dize-me tudo isso realmente. Sanat Sujata disse: há grande objeção em identificar completamente, como aqui, as duas que são criaturas diferentes que sempre surgem da união de condições, com o que em sua essência é sem condições. Este ponto de vista não deprecia a supremacia do não nascido e antigo. Quanto aos homens, eles também têm origem na união de condições. Tudo isso que aparece é somente aquela alma suprema eterna. De fato, o universo é criado pela própria alma suprema passando por transformações. Os Vedas atribuem esse poder, de autotransformação, à alma suprema. Para a identidade, além disso, do poder e seu possuidor, ambos os Vedas e outros são autoridade.
Dhritarashtra disse: neste mundo, alguns praticam virtude, e alguns renunciam à ação ou karma, adotando o que é chamado de Sannyasa Yoga. A respeito daqueles que praticam virtude, eu pergunto: a virtude é competente para destruir o vício, ou é ela mesma destruída pelo vício? Sanat Sujata disse: os frutos da virtude e da inação perfeita, são ambos úteis em relação a isso, isto é, para obter emancipação. De fato, ambos são meios certos para o alcance da emancipação. O homem, no entanto, que é sábio, obtém êxito pelo conhecimento e inação. Por outro lado, o materialista obtém mérito por meio da ação, e como consequência disso, emancipação. Ele tem também no decorrer de sua busca, que incorrer em pecado. Tendo obtido novamente os frutos da virtude e vícios quais são transitórios, céu tendo seu fim como também inferno com relação aos virtuosos e aos pecaminosos, o homem de ação se torna mais uma vez dedicado à ação como consequência de suas próprias virtudes e vícios anteriores. O homem de ação, no entanto, que possui inteligência, destrói seus pecados por meio de suas ações virtuosas. A virtude, portanto, é forte, e daí o êxito do homem de ação. Dhritarashtra disse: fala-me, segundo a sua gradação, daquelas regiões eternas que são citadas como alcançáveis, como os resultados de suas próprias ações virtuosas, por pessoas regeneradas, dedicadas à prática da virtude. Fala-me das regiões de outros de um tipo similar. Ó Senhor erudito, eu não desejo ouvir sobre as ações, em direção às quais o coração do homem se inclina naturalmente, embora elas sejam proibidas ou pecaminosas. Sanat Sujata disse: aquelas pessoas regeneradas que se orgulham de suas práticas de yoga, como homens fortes de sua própria força, partindo daqui, brilham na região de Brahman. Aquelas pessoas regeneradas que orgulhosamente se esforçam em realizar sacrifícios e outros ritos védicos, como o fruto daquele conhecimento que é deles, por consequência daquelas ações, livres deste mundo, vão para aquela região que é a residência das divindades. Há outros, além disso, familiarizados com os Vedas, que creem que a realização dos sacrifícios e ritos, ordenados pelos Vedas, é obrigatória, sua não realização sendo pecaminosa. Ligados às formas externas, embora procurando o desenvolvimento do eu interno, pois eles praticam esses ritos somente por causa da virtude e não para a realização de objetivos particulares, essas pessoas não devem ser consideradas muito favoravelmente, embora algum respeito deva ser delas. Onde quer que, além disso, alimento e bebida dignos de um Brahmani sejam abundantes, como grama e juncos em um local durante a estação chuvosa, lá o yogi deve procurar seu sustento, sem afligir o chefe de família de recursos escassos. De nenhuma maneira ele deve afligir a si mesmo por fome e sede. Em um local onde possa haver inconveniência e perigo para alguém, por aversão de uma pessoa, revelar sua própria superioridade, aquele que não proclama a sua superioridade é melhor do que aquele que o faz. O alimento oferecido por aquela pessoa que não é atormentada à visão de outra revelando sua superioridade, e que nunca come sem oferecer a parte prescrita para brahmanes e convidados, é aprovado pelos virtuosos. Como um cachorro muitas vezes devora suas próprias evacuações para sua injúria, assim devoram seu próprio vômito aqueles yogis que obtêm seu sustento por divulgarem sua preeminência. Os sábios reconhecem como um brahmane aquele que, vivendo no meio de parentes, deseja que suas práticas religiosas permaneçam sempre desconhecidas para eles. Que o outro Brahmane merece conhecer a alma suprema, que é incondicionada, sem atributos, imutável, uma e única, e sem dualidade nenhum tipo. Em consequência de tais práticas, um kshatriya pode conhecer a alma suprema e vê-la em sua própria alma. Aquele que considera a alma como sendo o que age sente, que pecados não são cometidos por esse ladrão que rouba da alma seus atributos. Um Brahmane deve viver sem esforço, nunca deve aceitar doações, deve ganhar o respeito dos justos, deve ser tranquilo, embora familiarizado com os Vedas, deve parecer não o ser, pois somente então ele pode alcançar o conhecimento e conhecer Brahman.
Aqueles que são pobres mundanamente, mas ricos em bens celestes e sacrifícios, se tornam inconquistáveis e destemidos, e eles devem ser considerados como encarnações de Brahman. Nem aquela pessoa que, por realizar sacrifícios, neste mundo, consegue encontrar os deuses que concedem todos os tipos de objetos desejáveis aos realizadores de sacrifícios, é igual àquele que conhece Brahman, pois o realizador de sacrifícios tem que passar por esforços, enquanto aquele que conhece Brahman alcança a ele sem tais esforços. É considerado como realmente honrado aquele que, desprovido de ações, é respeitado pelas divindades. Nunca se deve considerar como respeitado aquele que é honrado por outros. Uma pessoa não deve, portanto, se afligir quando ela não é respeitada por outras. As pessoas agem de acordo com sua natureza exatamente como elas abrem e fecham suas pálpebras, e é somente o erudito que presta respeito a outros. O homem que é respeitado deve pensar dessa maneira. Aqueles também, neste mundo, que são tolos, inclinados a pecar, e peritos em falsidade, nunca prestam respeito àqueles que são dignos de respeito. Por outro lado, eles sempre mostram desrespeito por essas pessoas. A estima do mundo e ascetismo, práticas de Mauna, nunca podem existir juntos. Saibas que este mundo é para aqueles que são candidatos à estima, enquanto o outro mundo é para aqueles que são dedicados ao ascetismo. Aqui, neste mundo, ó Kshatriya, felicidade, consideração do mundo, reside em prosperidade mundana. A última, no entanto, é um obstáculo para a felicidade celeste. Prosperidade celeste, por outro lado, é inalcançável por uma pessoa que não tem sabedoria verdadeira. Os justos dizem que há vários tipos de portões, todos difíceis de serem vigiados, para dar acesso ao último tipo de prosperidade. Estes são veracidade, retidão, modéstia, autocontrole, pureza mental e conduta e conhecimento, dos Vedas. Esses 6 destroem a vaidade e a ignorância. Emancipação. O Brahman, pois, por renunciar ao desejo, ações e atributos são perdidos. O estado, portanto, de tal alma é undinação, ou perfeita quietude ou ausência de atributos, o qual é exatamente a natureza da alma suprema.